Fala amigos, e aí, tudo bem com vocês? Bem, eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia que eu achei interessantíssima, que seria sobre a questão que envolve a política nas igrejas, né? Questões de partidos políticos e políticos que vão disseminar suas ideias na igreja, né? A notícia é o seguinte: Igreja Presbiteriana diz que não é a política, mas reprova o uso de templo para apoio a partidos. Tudo isso aconteceu por causa de uma polêmica. Um pastor Emerson, da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, no Paraná, ele até do Partido Patriota, ele estava passando uma lista para que os fiéis assinassem, para que fizesse ali um apoio ao partido que o Jair Bolsonaro está querendo criar, que é o Partido 38, né? Que é o partido do presidente Bolsonaro. E o que acontece? A cúpula da Igreja Presbiteriana entendeu que essa atitude não seria uma atitude correta, uma atitude ética, e soltou uma nota dizendo que a Igreja Presbiteriana ela não é apolítica, ou seja, ela não é contra a política, ela tem as suas percepções de sociedade, de família, de democracia, os seus entendimentos, e isso está explicado na nota. Porém, ela é apartidária, ou seja, ela não é vinculada a partidos políticos, ela não pertence a partidos políticos, ela não está subserviente a um partido político. Eu achei interessante essa nota e eu lamento que as igrejas pentecostais elas não têm a mesma postura ética. É lamentável você chegar numa igreja pentecostal e você observar que o altar se tornou um palanque político, né? Eu pertenci a uma igreja pentecostal, onde o pastor da nossa igreja, ele praticamente forçou a juventude a usar as camisetas do candidato a vereador da época. E separou alguns jovens para fazer ali a panfletagem, né, a propaganda política deste vereador. Realmente é lamentável este relacionamento que algumas igrejas têm com partidos políticos, no caso, políticos, pessoas, personalidades que militam na área política. Nada contra a igreja ter os seus representantes, nada contra a igreja ter a sua voz, nada contra a igreja discutir questões que envolvem a política. Porém, nós temos que separar. Uma coisa é o culto, a liturgia, que é para que nós possamos adorar, enaltecer, engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Outra coisa é o nosso posicionamento quanto igreja em relação às questões que abrangem a nossa sociedade. É necessário que façamos essa separação, é necessário que entendamos que altar é lugar para aqueles que vão pregar o Evangelho, para aqueles que vão ensinar, para aqueles que vão passar algo da parte de Deus, e não para políticos disseminarem as suas ideias. Políticos que muitas das vezes não são crentes, não são batizados, não têm nenhum vínculo com a igreja evangélica e fazem uso do altar, fazem uso do microfone de forma indevida. Então, isso nós temos que repudiar. Então, parabéns à postura da igreja presbiteriana, né, de repudiar essa atitude, de entender a diferença entre ter um posicionamento político e apoiar partidos políticos, apoiar uma filosofia de um partido, de se envolver de forma direta em relação a esses assuntos. Eu vejo realmente que a postura da igreja presbiteriana está corretíssima. Queria e eu peço a Deus que as outras igrejas evangélicas tivessem o mesmo pensamento, mas infelizmente nas épocas das eleições que vão se descortinar aí para a prefeitura, vocês verão o que acontecerá na igreja evangélica. Eu acho lamentável que o TSE não tome as medidas necessárias para coibir o que acontece em algumas igrejas evangélicas, que é lamentável, praticamente algo lamentável realmente. Você se sente muito mal entrando numa igreja evangélica, querendo ouvir algo da parte de Deus, e quando você chega lá, é só questões que envolvem partidos políticos. São santinhos que são distribuídos, são fotos de candidatos, são números ali dos candidatos, são pessoas que sobem ao altar para falar de política.
realmente é lamentável. Parabéns à Igreja Presbiteriana e que outras igrejas venham ter o mesmo posicionamento. Bem, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aí em curtir. Se quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar ao lado. E que Deus vos abençoe abundantemente.